legislação que contemplasse a todos e não permitisse, como a colega terceirizada aqui, que eu não sou terceirizado, sou efetivo, dissesse, passa 10 anos no serviço público como terceirizado e sai sem direito nenhum. Isso é um absurdo. Então, assim, pediria assim, encarecidamente que tanto o deputado Amaury, com a deputada Ângela e o nosso deputado Sareta, que realmente discutissem e aprofundassem uma legislação que norteasse melhor e não desamparasse as pessoas, tanto aqueles que estão concursados, tanto aqueles que estão no serviço terceirizado, quanto os efetivos. Obrigado. Hein? Obrigada, Alexandre. A senhora Giane Vieira e depois a última inscrição, a senhora Ana Júlia. Bom dia a todos. Eu também sou aprovada no concurso para analista administrativo, assim como várias pessoas já falaram aqui hoje sobre esse concurso, mas a gente fala em nome também de tantos outros aprovados em concursos do TJ que ainda estão esperando a nomeação. E a pergunta é a seguinte: algumas comarcas apresentam analista administrativo e outras não. Se existe necessidade de analista administrativo em uma comarca, a gente entende que existe essa necessidade nas demais comarcas também e nos outros fóruns. E quem está exercendo as atribuições do analista nessas comarcas em que não tem analista administrativo nomeado? Obrigada, senhora Jane. E antes da fala da Ana Júlia, que vem representando a Central Única dos Trabalhadores de Santa Catarina, a CUT, registrar a presença do Paulo César, o PC, da assessoria da deputada Ana Paula Lima, que esteve amanhã toda aqui conosco. Me desculpe a falha de não ter feito o registro, PC. Ana Júlia. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Ângela. Cumprimentar os demais na mesa e os servidores aqui presentes, trabalhadores terceirizados. A Central Única dos Trabalhadores, no ano passado, lançou uma campanha do concurso público. Né? Sem concurso público, não há democracia. Porque em todos os setores, quando a gente fala em concurso público e vê diante do judiciário hoje, nós fizemos uma cobrança em vários outros setores do Estado para que os concursos públicos sejam respeitados, que se faça concurso público, cobramos do Ministério Público para que se faça concursos públicos para a educação, porque na educação nós temos os contratados temporários, eles não deixam de ser terceirizados também, porque chega dezembro, eles são dispensados, não tem nenhum direito. Né? Então, nós passamos, na educação, passamos por esse processo, na saúde, em todos os serviços públicos do Estado de Santa Catarina, a maioria são servidores contratados, temporários ou terceirizados. E quando a gente vai fazer esse debate, a gente fica, não, parece que estamos trabalhador contra trabalhadores. Não, a Central Única defende os trabalhadores. E quando se fala em terceirizados, nós queremos combater no sentido de que os trabalhadores tenham carteira assinada, como o Volney já falou, carteira assinada com os direitos garantidos, que é o mínimo que um trabalhador deve ter. E que hoje a gente sabe que o terceirizado, fazendo o mesmo trabalho que um concursado, como que a gente vai estar exigindo qualidade? Porque é uma quarteirização já do serviço. Porque muitas empresas que ganham a licitação, elas já passam para outras empresas fazer o contrato. Então, esse trabalhador terceirizado, ele está ali, está sendo explorado 2 vezes. Né? Porque já está passando por uma terceira empresa fazer quem ganhou a licitação, muitas vezes, não é a que vai fazer o serviço. Né? E isso em todos os órgãos. Então, nós queremos deixar aqui o registro central de que nós estamos junto com o Sijusc e com os demais servidores e com os demais trabalhadores em defesa dos trabalhadores, em defesa do concurso público, né? E também a campanha toda nacional contra a terceirização da forma como está sendo implementado em todo o país e não só em Santa Catarina. Obrigada, Ana Júlia. Antes de passar para o doutor Saul aqui, queria aproveitar para fazer um questionamento, doutor. Eu sou de carreira servidora da Justiça do Trabalho, desde 1988, concursada lá, e como assessora de juiz do trabalho, a gente viu muito, lembro, por exemplo, o município de Joinville, que terceirizou várias das suas funções, a empresa sumiu, desapareceu, embora o seu proprietário frequente as colunas sociais todos os dias, mas a empresa desapareceu e milhares de trabalhadores ficaram sem nem o seu salário, não é nem as verbas rescisórias, sem nem os seus salários, 2 meses, inclusive, e acabou que o município de Joinville teve que arcar com esses custos,
embora tenha pago a empresa para isso, e o tribunal usa, que eu sei que é do vosso conhecimento, a tese da culpa em eligendo, da culpa em vigilando. A culpa em eligendo, a gente pode até dizer que fica minimizada em função do regramento das licitações, mas eu gostaria que o senhor mencionasse aqui para nós sobre como é feito hoje o controle do pagamento regular das contribuições sociais que têm direito esses trabalhadores terceirizados, se o tribunal tem alguma recomendação específica sobre isso, algum controle específico sobre isso. Nós aprovamos aqui no plenário da Casa um pedido de informações sobre esses 2 concursos em aberto, né? Os 2 não estão parados, os 2 têm pessoas aprovadas e nem o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal não tem sido observado, de chamar, pelo menos, as vagas que estavam em aberto. E eu queria que Vossa Excelência também se manifestasse, que algumas pessoas terceirizadas procuraram meu gabinete durante a semana, dizendo que há uma fala formal do Tribunal de Justiça, e tenho certeza que é de alguns integrantes do Tribunal de Justiça, e não o Tribunal enquanto poder, que essa audiência aqui, por causa dessa audiência, iam ser demitidos vários trabalhadores terceirizados, né, como se a responsabilidade fosse, inclusive, dessa parlamentar. E eu gostaria de que Vossa Excelência, até para nós restabelecermos a verdade, que Vossa Excelência também pudesse se manifestar sobre esses 3 pontos. Só ligar ali, doutor. Deputada, senhores, nas palavras que me antecederam desde o início, vocês viram a magnitude do tema terceirização. Aqui no nosso estado de Santa Catarina, ele é regrado pela Lei Complementar 381 de 2007, em cujo artigo 173 define, então, o que seria a forma de terceirização. Eu quero dizer para Vossas Excelências e para os senhores aqui presentes, o pessoal do sindicato, que, pela última pergunta, falar em dispensa de funcionário porque vão participar de uma audiência pública, meu Deus, nós vivemos terceiro milênio. Nós estamos aptos a ouvir, até porque eu comecei a minha vida em 74 como oficial de justiça da capital. Não creio, deputada, que alguém do tribunal disse isso. Nós estamos numa nova administração e tenho certeza que o atual presidente jamais vai ser conivente com isso. Eu gostaria que Vossa Excelência tentasse detectar para que nós possamos saber quem foi que fez isso. Com todo o respeito, se alguém fez, não foi com autorização da presidência do Tribunal de Justiça que aqui represento. E eu tenho certeza que, pela franqueza e tranquilidade nos seus trabalhos, o desembargador-presidente jamais faria isso. Aqui, quantas coisas eu ouvi que nos estarrece. Queria que Vossa Excelência, o sindicato, entendesse que nós estamos numa administração iniciando agora, devemos tomar todo o cuidado para toda a transparência possível e, nesse contato, nesse tipo de audiências, nessas conversas, possamos buscar aquilo que é melhor para o cidadão, aquilo que é melhor para o funcionário público, aquilo que é melhor para os nossos comandados. Como magistrado, eu trabalhei na 5ª Vara Civil da capital durante 10 anos. A única senhora terceirizada que trabalhava comigo é uma senhora que todo dia eu encontro aqui no ponto de ônibus, às 12 horas, que venho abraçá-la, a dona Licinha, que mora aqui em cima. Nunca permiti que qualquer terceirizado fizesse outra função que não a deles. Existem distorções? Existe. Nós precisamos nos inteirar para recuperar essas distorções e afastar certas injustiças. Agora, isso nós temos que chegar ao nosso ponto. Então, deputada, se isso aconteceu, eu gostaria que a senhora se inteirasse para que nós possamos tomar providência dentro do Tribunal de Justiça. Com relação aos concursos, eu sou de um tempo mais velho que muitos jovens aqui, eu também não vejo razão de lista de espera em concurso. Não é? Isso é uma coisa que acho que tenho certeza que o pessoal do Tribunal de Justiça, os setores competentes da nova administração vão sentar e vão analisar e vão ver. Essas reuniões, deputada, esse tipo de audiência
quero me aproximar do sindicato para ter um elo de ligação, nós temos que procurar, acima de tudo, a melhor forma de entregarmos a prestação jurisdicional. Nós temos bons funcionários, nós temos um corpo de funcionários excelente e nós precisamos estar reunidos, estar conversando para procurar cada vez mais dar satisfação ao nosso funcionário. Com relação às perguntas que Vossa Excelência fez sobre os concursos, né, eu não estou inteirado sobre o assunto, eu não sei se o meu colega Júlio está... O mote não era esse hoje, né? Eu não tenho informação. O que eu sei é que o presidente, Paulo Dutra, tem a intenção de realizar concurso e chamar as pessoas que foram, né, que já estão aprovadas, porque o déficit é muito grande. Então, uma das medidas é frear a criação de varas e de comarcas, mesmo porque algumas varas estão sem funcionários. Então, a gente precisa aproveitar essa força de trabalho que já passou para que essas varas sejam preenchidas. Agora, exatamente quando, eu não tenho os dados aqui agora. Até para solucionar esse problema pontualmente, tem que falar no microfone, senão a gente perde, tá? Não tem problema a gente reabrir, mas precisa falar no microfone. Só um instante. Eu fiz um pedido de informação formal sobre isso e me comprometo aos concursados que, tão logo o Tribunal de Justiça responda aqui. Então, eu já peço aos 2 representantes do Tribunal de Justiça aqui presentes, semana passada, ou um pouco mais, né, talvez 2 semanas. É aprovado em plenário e é encaminhado a vocês. Eu posso mandar a cópia diretamente ao gabinete dos senhores para que nós possamos agilizar e tão logo tenhamos essas informações, porque me parece que é até melhor que nós tenhamos ela de forma por escrita do Tribunal de Justiça e nós encaminharemos aos concursados. Por enquanto, por favor, nós vamos esperar a terminar a fala do doutor Saúl e depois a gente... O deputado, eu observei também que nas perguntas que foram formuladas, eu anotei muitas aqui, algumas me surpreenderam, e observei que na mesa, ao lado, havia alguém anotando. Eu peço a Vossa Excelência que nos encaminhe a presidência do Tribunal de Justiça, através de ofício, essas perguntas para que nós possamos detectar. Eu quero que os senhores funcionários do Poder Judiciário, os representantes do sindicato, que muito me conhecem, está aqui o Cláudio. Cláudio, eu conheci de criança, trabalhei muitos anos com a mãe dele, né? Eu sou uma pessoa que estou à disposição e tenho certeza, nós estamos abertos ao diálogo e vamos tudo fazer para melhorar a situação do nosso funcionário, porque um funcionário estando bem no serviço, ele vai produzir melhor e vai dar o melhor de si para fazer uma boa entrega da prestação jurisdicional. Eu me coloco à disposição de todos e peço, deputada, por gentileza, que nos envie as perguntas. Algumas eu anotei aqui, mas outras eu deixei passar. Eu peço a colaboração de vocês nesse sentido. Deixa eu concluir, doutor. Ainda persiste o questionamento? Então, nós nos comprometemos a remeter, eu peço que os que desejarem possam deixar o contato, que então logo o tribunal, ainda é a ata, vai ter a confecção da ata, mas nós enviaremos ao Tribunal de Justiça também a ata, e aos que desejarem se manifestaram aqui hoje, nós também mandaremos a cópia da ata. É só poder deixar disponível algum modo de contato. Convido o senhor Ronaldo para fazer suas considerações finais também. Dizem que o Estado tem 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eu colocaria mais 2, a mídia, que tem um poder muito grande, né, e um 5º poder que eu prefiro não falar. Não é só aqui a Assembleia Legislativa que teve informações dessa possível coação aos trabalhadores, né? O CNPD também teve isso, e às vezes não está assim, a denúncia da possível coação não está tão ampliada, são sutis coações, né? Então, queremos pedir o doutor Saulo que garanta a garantia de emprego ou qualquer coisa do gênero no decorrer do processo,
né, no decorrer do processo, que nós vamos, juntamente com o Sinjust, fazer com que os trabalhadores sejam garantidos todos os direitos. A pessoa que disse que, a colega que disse que estava triste ao saber que o poder não funciona. Não desista. Vamos lutar, porque nós precisamos ter mais pessoas aqui dentro, né, dentro do judiciário, que se afronte a esse poder maior. Tá? Nós não podemos desistir jamais. Tá? Nós temos que efetivamente garantir que esses concursados sejam chamados. Nós não podemos deixar isso mais um mês, 2 meses, 3 meses, né? Porque o poder de terceirização já vem há muitos anos, reafirmo, reitero, o executivo que dava um discurso, né, que não ia mais terceirizar. Passou 4 anos de governo, passou 8 anos de governo, está em 12 anos e vai continuar aceitando esse tipo de postura. Não dá. E aí, eu quero ousar falar. Não sei se a gente é impotente. Né? Não sei se é impotente. O senhor colocou que durante a sua gestão, né, 70% era terceirizado. Já passou quanto tempo? Né? E não estou falando da sua pessoa, dos poderes que estão além disso, ou é muita irresponsabilidade ou conivência, né, em manter essa situação. E eu quero ampliar. Eu acho que temos que ter aqui do Legislativo um pedido e transformar isso em lei, que não haverá mais terceirização em nenhuma empresa pública. Nenhuma empresa pública. Porque a Casan existe. Na Celesc existe. E por aí afora. Né? Então, não podemos se limitar só ao Poder Judiciário, que é gravíssimo, porque é a eles que os trabalhadores recorrem. Então, vamos enfrentar isso de frente. Foi dito para a doutora, inicialmente, a doutora Magna, que foi feita uma audiência pública do TST, que discute essa questão, né? E lá também tem os poderes interferindo. Né? Lá no TST está cheio de terceirizados. Né? Então, não dá. Chega dessa irresponsabilidade e dizer que a gente não está vendo. Todos vão ver e nós, trabalhadores, vamos ter que enfrentar isso. Porque talvez amanhã o pessoal da Plansul esteja numa outra empresa, uma terceira, e se nós se omitirmos, né, se nós não se organizarmos, vamos continuar sendo explorados. Não vamos desistir. E estaremos junto com o Sinjust em qualquer atitude que ele, efetivamente, que ele está praticando aqui. Ó. A denúncia, isso é efetivo. Essa denúncia é efetiva. Isso que nós queremos, os trabalhadores querem. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Também pediu a fala o senhor Volney. Bem, só para ajudar na resposta de uma dúvida do pessoal do concurso. Em 2010, o Poder Judiciário aprovou, e nós lamentamos muito, com o voto aqui dos deputados que se encontravam à época na Assembleia Legislativa, um projeto de lei em que, ao cumprir uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, doutor Júlio, 88, que limitava o número de cargos comissionados, o Poder Judiciário de Santa Catarina produziu uma das maiores inovações que se tem conhecimento desse país. Aumentou o número de cargos comissionados para cumprir a resolução 88. Então, ao invés de diminuir o número de cargos comissionados, que era o que devia fazer para se adequar à resolução 88, elasteceu o número de cargos comissionados com os chamados concursados de casa, os comissionados de casa, os efetivos que você nomeia para cargo em comissão. Resultado, aumentou o lastro, de modo que pôde manter os comissionados da rua no mesmo número e aumentar, inclusive, em relação ao que tinha. De modo que esse é um dos problemas onde está esbarrando o pessoal do concurso. Porque, na medida em que ampliou, na medida em que esses cargos aqui da corregedoria, que podiam estar chamando os analistas administrativos ou os analistas jurídicos, porque na comarca é o analista administrativo responsável pela inspeção correcional junto com a corregedoria, não. Está pegando o pessoal e está pagando. Está dobrando o salário do pessoal com um custo
2 vezes maior para o Poder Judiciário para aumentar. Então, eu acho que uma das questões que nós queríamos sugerir como encaminhamento dessa reunião, inclusive, primeiro, é que o Tribunal de Justiça apresentasse, até porque esse é um dado público, mas apresentasse publicamente à Assembleia Legislativa, à Comissão de Legislação Participativa, todos os contratos de terceirização de mão de obra que mantém hoje. Quem são as empresas, quais são os contratos e onde é que essas pessoas estão trabalhando. Eu acho que essa é uma informação importante para formar, inclusive, um juízo de valor mais aprofundado nosso, da Assembleia, da sociedade, do sindicato, da própria administração, doutor Saul, porque é verdade, quer dizer, a administração é sempre transitória, quer dizer, tem uma turma que fica ali permanentemente, mas doutor Júlio, doutor Saul estão transitoriamente na administração, às vezes, de fato, não dominam o conjunto da máquina e é preciso se apropriar para saber exatamente o que é que as pessoas que estão fazendo no cotidiano estão fazendo, porque certamente, né, eu acho que essa é uma questão que me parece importante, que todos os contratos fossem apresentados. Não, nós não pedimos, mas que fosse encaminhamento já da audiência pública, para que a Assembleia pedisse, numa relação com o Tribunal de Justiça. Acho que não há problema de apresentar, tenho certeza, com relação a isso. A segunda é que, no tocante ao quadro de pessoal, uma recomendação para que pudesse haver uma negociação, porque, por exemplo, o sindicato já tem há 5 anos uma proposta de estabelecer o número a força de trabalho por local de trabalho de acordo com o critério populacional e demanda. O critério populacional é usado, inclusive, pela emenda 45, no caso dos juízes. Quer dizer, por que não se estabelece um critério e se regulamenta isso? Porque deixar ao sabor das resoluções, deixar tudo para a presidência, pode, em alguns casos, ser bom. O desembargador Cláudio Dutra, sem dúvida nenhuma, é um homem de bons propósitos. Mas, quer dizer, não pode ficar... Quem será o próximo presidente? Nós não sabemos. Quem serão os que virão depois? Quer dizer, a regulamentação é um critério republicano. Todo mundo passa a ter que cumprir uma mesma regra, independente de quem seja o presidente do tribunal. Né? Eu acho que essa é uma questão importante, eu acho que uma recomendação para que nós pudéssemos sentar, dialogar, o sindicato, a federação se coloca à disposição para auxiliar nesse processo, porque esse é um problema que está alcançando dimensão nacional, me parece extremamente importante que se faça. São 2 sugestões que eu queria deixar aqui já para essa audiência pública, até para que ela tenha, digamos assim, um resultado posterior. Esse debate é um debate inicial, me parece que ele abre uma possibilidade, a partir, inclusive, da disposição de diálogo francamente apresentada aqui pela administração do Poder Judiciário, para que a gente possa avançar nesse sentido. E não vamos confundir, viu, Kátia, os contratos que já estão previstos encerrar, certo? Porque aí eu vou ajudar a explicar um pouquinho, viu, deputado? Não tenho dúvida de que tem gente que faz a rádio corredor no tribunal funcionar desse jeito mesmo, viu? Dizer, não, isso é culpa do sindicato. Há contratos que já estão previstos encerrar, certo? Não vamos confundir isso com que não tem nada a ver com essa audiência pública, não tem nada a ver com o sindicato, e absolutamente, ou seja, usar isso, inclusive, eu acho que aí é má fé, aí eu digo assim, é sacanagem pura, quer dizer, transformar isso num problema dos outros. Responde pelo problema quem criou o problema. Responde pelo problema, quando o trabalhador está sem carteira assinada, responde pelo problema quem criou o problema. Não botar a culpa no outro, dizendo, não, agora a culpa é do sindicato porque foi reivindicar o direito do trabalhador. Aí ficaria tremendamente estranho, né? Obrigada, Volney. O Cláudio, do Sinjus, que também pediu a fala, mas antes de passar para o Cláudio, que ele quer entregar um documento para a comissão, dizer que a comissão acata esse pedido de encaminhamento para que nós possamos fazer esse pedido formal ao Tribunal de Justiça também sobre as terceirizações e seus contratos, mas dizer que não é privilégio do Poder Judiciário essa precarização. Essa é a segunda audiência que nós estamos tratando desse tema. Nós tratamos uma, a Ana Júlia, acho que a Ana Júlia não está mais aqui, mas a Ana Júlia também esteve conosco aqui. Nós tratamos sobre, no geral, o concurso público é uma ferramenta rara no serviço público de Santa Catarina. O colega aqui da Assembleia Legislativa, André Mello, também fez esse apontamento, né? A própria Assembleia Legislativa, eu não sei nem os percentuais que nós temos em relação às precarizações, o sindicato, não sei se tem à disposição esses dados, mas é um fenômeno que atinge também o Poder Legislativo, portanto, e certamente o Poder Executivo, que nós temos visto isso em todos os dias, né? Portanto, nós não estamos tratando aqui pontualmente apenas, né, não pode servir apenas para tratar da questão do Poder Judiciário. Para nós é mais emblemático envolver o Poder Judiciário, porque é onde nós vamos debater esse tema, né? Nós faremos grandes debates aqui no âmbito da Assembleia Legislativa, mas a quem nós nos socorreremos, né? Se eu tenho a convicção, com a fala especialmente do senhor, doutor Saul,
que é um canal aberto para que nós possamos denunciar questões pontuais. Me parece que isso está disponibilizado, mas nós temos um debate maior do que isso, inclusive, né? Olha, tem servidor sem carteira trabalhando no arquivo do Tribunal de Justiça, tenho certeza que talvez nem vocês tivessem conhecimento. Deveriam ter, mas talvez até vocês não tenham. E nós vamos nos prontificar, ajudar, denunciar isso. Mas não é essa questão pontual apenas. É uma questão muito maior, de concepção de serviço público mesmo, né? De quem são os agentes que devem ostentar esse papel de serviço público. E atento de novo, vou aproveitar a presença aqui do Neuci, para que nós fiquemos atentos, especialmente agora que um tempo de fim de contrato, né, que é isso que foi dito, que por causa dessa audiência iam encerrar os contratos e todo mundo ia ser demitido, né? Eu acabei virando a mãe de todas essas demissões dos terceirizados, né? Foi o saldo dessa audiência política para mim, um espetáculo, mas nós precisamos também estar atentos a isso. No momento que se aproxima, que vocês vão ter um fim de contrato, não de vocês, mas da empresa terceirizada com o TJ, que nós fiquemos atentos a isso, porque não seria o primeiro caso em Santa Catarina, ao contrário, né? É regra, pelo menos é o que o Tribunal do Trabalho aponta aqui, é regra esses fins de contrato, desaparecer o dono e depois eles montam outras empresas, né? Isso ainda é um problema que não diz respeito ao Tribunal de Justiça, diz respeito à fragilidade da nossa legislação em vários aspectos, a trabalhista, inclusive, né? Mas que nós precisamos ficar atentos. O senhor queria mencionar alguma coisa? Não? Bom, deputada, eu ia deixar para Vossa Excelência uns dados técnicos que nos foram passados pelo diretor do Recursos Humanos do Tribunal, contando todos os cargos, mas em relação ao pedido de Vossa Excelência de que seja encaminhado o documento com os contratos, já que o doutor Júlio colocou-se à disposição, eu vou esperar que a senhora mande as perguntas para nós e nós vamos passar para a Assembleia, em razão dessa audiência pública, todos os cargos que nós temos no tribunal, quais que vão ser, inclusive, eu vejo aqui, que no dia 31 de dezembro de 2012, vai encerrar um contrato de 211 digitadores. E o tribunal não vai mais terceirizar isto. Ora, se fala em falta de terceirização. Agora, nos preocupa também a situação dessas pessoas. Todos nós temos que estar sentados para ver qual o melhor possível. Uma coisa é certa, penso, e eu tenho certeza que essa é a intenção do presidente do tribunal, não vai mais terceirizar para cargos de ocupação. Nem pode, é uma vedação constitucional. Isso não pode acontecer. Agora, eu queria a compreensão do sindicato, que nós estamos assumindo agora. Eu sou totalmente contra, até porque eu, como magistrado, eu não queria ninguém no meu gabinete fosse terceirizado, porque eu não tinha sobre ele a rédea do que eu tenho sobre um funcionário público. Então, são situações que nós temos que conversar. Então, para encerrar, deputada, eu ia deixar com Vossa Excelência, só que não vou porque vai vir com todos os contratos, a alocação, nós temos condições, nós vamos trabalhar com transparência, o órgão público tem que ter transparência em todos os níveis e vamos colocar para a senhora. Agradeço, me coloco à disposição desta augusta Casa Legislativa, à disposição de Vossa Excelência, dos demais deputados, de todos os líderes sindicais e todos os funcionários, para que nós possamos ter dias melhores. Obrigada, doutor Saul. E essa comissão também se dispõe a receber, além do sindicato, que é o órgão legítimo para isso, a instância legítima, também disponibilizar a comissão dos que desejarem para contribuir e remeter ao Tribunal de Justiça qualquer ponderação sobre esse tema. O senhor presidente do sindicato, Cláudio, gostaria de... Queria primeiro agradecer à deputada Ângela Albino, né, pela proposição dessa audiência pública, né, a todos os colegas aqui, a administração do Tribunal de Justiça pelo comparecimento, os colegas de mesa, aos colegas que vieram aqui participar dessa audiência pública, os trabalhadores da Assembleia Legislativa, entregar, então, o inquérito civil público que o Ministério Público do Trabalho desenvolveu, encaminhar para a deputada, né, como presidente dessa audiência pública que está acontecendo. É pesado, deputada, é bastante coisa que tem aqui, né, para a gente poder encaminhar daí essa documentação, né, ou via essa comissão, ou via casa, né, para o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, para que tome as providências também e faça as averiguações necessárias junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
Obrigado. Obrigado, senhor Cláudio. A senhora Adriana Silva, professora de Direito Coletivo do Trabalho, pediu para avisar que, aos deputados que devem... Tem muitas pesquisas sobre terceirização já feita pelos estudantes e que estão disponíveis. Eu peço desculpa à professora Adriana, que nós já tínhamos encerrado as inscrições e não era possível retomá-las, que eu tenho certeza que vários outros iam querer falar novamente. Eu agradeço a participação de todos e de todas do Tribunal de Justiça, das representantes. Eu gostaria de fazer algumas considerações, talvez trazer alguns números importantes até para que todos tenham conhecimento em relação à questão da terceirização. Que a deputada, na sua fala, comentou que talvez o pessoal não tenha alguns números, né? Eu trago para que todos saibam dados que foram nos fornecidos pela FENASCOM. No mundo, são 376 milhões de ocupações terceirizadas. 15,5% são de mão de obra em atividade. No Brasil, especificamente, são 7,1 milhões de trabalhadores terceirizados. 1,9% das ocupações terceirizadas no mundo. 21,4% dos empregados com carteira assinada, dos 33,2 milhões de trabalhadores. Vejam a diferença dos que não têm carteira assinada. 7,7% do PEA, da população economicamente ativa, são terceirizados. Os 5 maiores segmentos de terceirização. Serviço de alimentação, são 210.649 empresas. Serviços técnico-profissional, 132.000